É por isso que eu gosto sempre não de comparar, mas nas entrevistas é muito claro. O Bento poucas vezes recebia entrevista. Poucas vezes recebia entrevista. Mas nas entrevistas era muito curioso, né? Uma vez ele estava entrando numa universidade, era cardeal ainda. E estava tendo uma festa, não me recordo a ocasião agora. E a entrevista perguntou, o senhor é cardeal? Está aqui nesse ambiente que para a Igreja Católica seria imoral? O que o senhor faz aqui? Aí ele olhou para aquela moça, eu quero responder para todos vocês. Eu não sei o que eu estou fazendo com você aqui, perdendo meu tempo. Aí aquela moça foi embora, né? Ou seja... Pô, o Bento era aquele personagem lá do Chico Anísio, aquele, como é que é, o Saraiva. Mas é uma coisa impressionante. É uma secura, assim, direta, né? Então, essa objetividade dele também fez ele acertar muito nas posições da igreja. Por exemplo, contra os homossexuais, poucas vezes pronunciou. Porque já está escrito, pô. Está escrito, não precisa falar mais. Está escrito lá. Então, assim, falar o quê? Então, de algum modo, no que se trata de opinião, eu posso discordar do Papa. Eu não posso discordar naquilo que ele fala em ex-cátedra, fé e moral. Se um dia ele falar que Jesus não é Deus, aí acabou. Acabou, né? Porque, então, quanto à opinião, eu discordo sim. Discordo sim. Quer perguntar? Não. Agora, vamos lá. O que seria... A gente está chegando agora no conclave, né? Hoje, né? Começou hoje? Hoje. Começou não, hoje. Ontem. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Isso, hoje. Começou hoje. Hoje. Tá, então, fala um pouquinho, explica um pouco pro pessoal sobre o que é o conclave, como funciona, tá, não sei o quê. E dentro disso, nós assistimos o filme, Sim. tá? O filme, ele só na verdade, o que o filme serviu para mim? Entender, digamos assim, a dinâmica do negócio. Como é que é a dinâmica. Mas assim, aí a gente vê aquelas coisas políticas, aquelas brigas políticas do poder, tal, que eu não duvido que, assim, não é uma coisa, assim, digamos assim, que não seja crível um cargo de tanto poder, de tanta autoridade, ter disputas políticas, algumas com motivações super genuínas e puras, e outros motivados simplesmente pelo poder. O final do filme é horrível. O final do filme é um absurdo. Aquilo ali queria fazer uma lacração, para mim foi um esculacho, uma afronta, sem pé nem cabeça, porque para mim foi para esculachar, foi para afrontar. Ela abaixo uma situação. Uma parada assim, sem pé nem cabeça, entendeu? E o Rômulo percebeu, quando eu assisti o filme, o Rômulo percebeu algumas nuances também, que você vê que o filme é um filme... eu até falei assim, pô, Rômulo, o cara fazer aqui não é uma afronta, o cara queria lacrar, não sei o que. O Rômulo falou assim, Rafa, mais do que isso. Todos os candidatos que tinham um viés conservador, que a gente conseguia identificar um viés conservador, eles sempre tinham alguma coisa errada na vida deles, para pontuar uma hipocrisia. Tinha o padre lá, o negão lá que era conservador, pô, tinha dado uma catucada numa menina há 30 anos atrás. Porra, e a menina engravidou e trouxeram a menina pra parar, entendeu? Aí tinha um outro lá que também era conservador, tinha uma outra paradinha errada. Então, assim, você vê que o filme tinha um viés, né? Mas aquela dinâmica, aquela coisa toda, como é que funciona, vota, não vota, bota fumaça, solta fumaça, fumaça branca, fumaça preta e tal. Isso foi legal. Foi interessante ver. Então, pra gente ter uma ideia de como que eu não imaginava como era. O processo do conclave. Você não viu o filme não, né? Não. Tá, mas conta pra gente então o que é o conclave agora pra saber de quem estuda, quem não, enfim, não se baseia em filmes da Netflix. Então vamos lá. O conclave, né? Começar pelo nome mesmo, né? Cum claves, significa com chave. Logo é um mistério. É isso que primeiro eu queria denunciar da mídia, né? A Globo foi até onde nem cardeal foi, a Globo foi. Impressionante, você pode ver. Cada informação idiota, que é impressionante. É mesmo? Se o nome do negócio é cum claves, com chave, como é que eles passaram? Ou seja, tem informações ali muito estranhas. Entra na G1 que você vai ver, é uma desgraça. Tudo bem. O que significa o conclave? Antes disso, a gente precisa entrar... Por exemplo, o Papa morreu. Os senhores viram que foi toda uma questão de preparação, né? Enterrar o Papa, tal, tudo mais. Beleza. Depois do sepultamento do Papa, a igreja entra num período chamado Novendiales. Que para nós aqui, não sei se vocês já ouviram o termo, sabe? Missa de sétimo dia. Uhum. Quando alguém morre, depois do sétimo dia, o padre reza pela... Em Roma, são 9 dias. Uma espécie de novena em oração ao Santo Padre. Uhum. Então, a igreja, 9 dias de luta. Porque aí o pessoal até pergunta, né, toda hora. Ué, mas se o Papa morreu lá, por que o conclave é só agora? Por causa do Novendiales. 9 dias de silêncio, de luto
em oração pelo Santo Padre. Então, nesse tempo que o Papa morreu, ninguém poderia falar de Papa. Certo? As mídias católicas, você pode ver que especularam. Mas não era o tempo de... Era o tempo de quê? De rezar pela alma do Papa Francisco. Acabou os 9 dias, entramos no conclave, conclaves. Beleza? Beleza. Então, hoje, o que a gente teve lá no Vaticano? A abertura do conclave. 9 horas da manhã de Roma, que significa que aqui era 5 horas da manhã, nós tivemos a missa pro elegendo, ou seja, a missa pela eleição do novo Romano Pontífice, né? O novo Romano Pontífice. Essa missa é presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, que é, atualmente, o cardeal decano do Colégio de Cardeais. É impressionante. E ele pronunciou uma homilia, inclusive, muito brilhante. Acaba aquilo ali, eles transitam uma espécie de procissão da Capela Paulina, em Roma, geograficamente, a Capela Sistina, a Basílica de São Pedro, na verdade, onde aconteceu a missa, da Basílica de São Pedro para a Capela Paulina, um formato de L. Vocês não gostam de L, não, né? Só para explicar. Mas é um L. E aí eles vão em procissão cantando já a antífona não, a ladainha de Todos os Santos. Já ouviram? Santa Maria, ora pro nobis. Todos os santos, né? Santo Giovanni, ora pro nobis. É muito bonito, né? Que é ora pro nobis? Rogai por nós, né? E o nome é sempre em latim e a pronúncia, todos respondem, rogai por nós. E transitam ali. Bem, a gente tem o que interessa mais o povo saber. O cardeal que celebrou a Santa Missa, Giovanni Battista Re, ele já tem 80 anos. Mesmo ele sendo o decano do Colégio dos Cardeais, ele não preside o conclave, nem é eleitor. Porque para ser eleitor tem que ter até 80 anos. Então ele presidiu a Santa Missa, pro elegendo, para a eleição do Santo Padre. O conclave começa sem ele. E aí sim, o cardeal Parolin, vocês até falaram dele aqui, imponente, bom, conservador, rege toda o conclave já na Capela Sistina. Beleza. O que é interessante também, na Capela Sistina, cada cardeal já tem o seu lugar. Não é bagunça, senta onde quiser, não é assim. Cada cardeal já tem o seu lugar marcado. E aí... São cerca de 135. 133, exatamente. 133. Eleitores. Todos eles são eleitores e votáveis também? Exato. Entendi. Pode continuar. Exato. E aí, como funciona a entrada na Capela Sistina? Nem todos os cardeais são bispos. Temos cardeais diáconos, cardeais presbíteros e cardeais bispos. Então, por ordem de dignidade hierárquica, né? Vão entrando na Capela Sistina. Por último, o decano, que não é o decano, porque o decano já tem 80 anos, mas o nome normalmente é assim, o decano preside. Então, o cardeal Parolin entra, pronuncia o primeiro juramento e depois 133 vezes cada cardeal vai pronunciando o seu juramento, né? E depois disso tudo, entra o mestre de cerimônia do Vaticano, o oficial, mestre de cerimônia, Monsenhor Diego Ravelli, né? Ele entra e até que tem aquela palavra bonita, né? Que todo mundo gosta, né? E postaram bastante aí hoje. Extra homines, que significa todos fora. Todos que estão na Capela Sistina, que não são cardeais, se retiram naquele momento. E o Diego Ravelli sai em procissão solene, com veste coral, fecha a porta, tem o fechamento das portas, e ele se retira. O pregador da Casa Pontifícia, que é o Raniero Cantalamessa, cardeal, né? Ele, ali, logo depois desse extra homines, ele dirige uma pregação para os cardeais que estão ali, mais para comover o coração, dizer o que eles são chamados a ser, só para motivar a eleição do Papa ainda, né? Uhum. E aí, só que ele não é eleitor. E nem é votante. Aliás, não é votante, nem pode ser, né? Enfim, ele se retira. Quando ele se retira, a gente canta o chamado Veni Creator, já ouviram? Nossa, vocês têm que conhecer. Cantei. Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita. E uma série de... Vinde Criador Espírito, descei... Nossa, é uma coisa impressionante. O século... A Idade Média fez cada coisa impressionante. E é chamada de Idade das Trevas. Se lá, que criou faculdade, criou arquitetura, criou música sacra, é a Idade das Trevas, eu não sei que idade que a gente tá agora. Que não produz merda nenhuma. É uma desgraça, mas tá bom. Tá ruim, né, mano? Tá bom, né? Tudo bem. Cantam e agora começa a eleição do Santo Padre. Como funciona?
né, pormenorizadamente. Os cerimoniários, eles entregam os papéis para os cardeais. Né? E tá lá escrito em latim uma frasinha que eu já me esqueci. Por exemplo, aí você bota o cardeal, elejo dignamente, aí você coloca o nome lá. Em fila, você imagina, por isso que demora. Em fila, os cardeais vão diante da grande pintura de Michelangelo do Juízo Final, uma coisa impressionante, Igreja Católica. Michelangelo, né? Aquela arte brilhante do Juízo Final, não sei se tem aí, depois mostra pra eles aí, olha, o Juízo Final de Michelangelo. Botando o dedinho no outro? Isso. É uma coisa... o dedinho no outro assim? Isso, esse é o Juízo Final de Michelangelo. É impressionante. E aí, eles fazem outro juramento. Qual que ele tá falando? Um que encosta o dedo no outro assim, que o homem encosta o dedo de Deus. Que tá essa criação, essa criação que eu acho que você tá falando. Esse que ele tá falando é criação. Bota aí Michelangelo no Juízo Final. E antes deles colocarem o voto deles lá, eles fazem outro juramento diante do Juízo Final de Michelangelo. O que é curioso? A urna é o seguinte, é um disco, uma espécie de disco, e embaixo um cálice. De tal maneira que quando você coloca o voto, todo mundo vê que tá caindo. E mais interessante, na fila eles precisam mostrar que estão com uma cédula. Todos os cardeais com a mão levantada. Não tem essa história que tem aqui. Né? Não tem isso. E depois, que é mais curioso, eu esqueci o nome da função específica, que tem 7 monsenhores que entram, né? Que vão acompanhar o Papa nas assinaturas mais importantes, tudo mais, então eles acompanham algumas coisas. E, antes de começar a falar os nomes dos cardeais que foram elegidos, né? Votados, eles contam o número de votantes. Se tiver menos de 133, acabou, vamos fazer uma outra sessão. Se tiver mais, acabou, outra sessão. Primeiro se conta o número. 133. Tem? Ótimo, podemos começar. E isso é dito. E todos os cardeais, no momento da pronúncia, né, da contagem, tem um papelzinho para poder anotar também. Olha, fulano tantos votos, fulano tantos votos, fulano... Não temos 2/3. Não tem 2/3? Vamos fazer mais uma votação. Recolhe os papéis. O eleito tem que ter 2/3. 2/3 dos votos. 2/3 dos votos. Isso é o juízo final de Michelangelo. Que coisa impressionante. Dá vontade de chorar, né? Que beleza. Que beleza. E a promessa eu tinha que ter colocado no celular, mas é em latim, então não vou me arriscar, não. Mas é uma coisa brilhante. Ele promete diante dessa arte e coloca... Né? Enfim. Onde eu tava? É 133, né? Então, 133. Isso. A grande maioria... O cara tem que ter, então... Peraí. 2/3. 2/3. 88 votos. Não atingiu, recolhem todos aqueles papéis, misturam com uma química, e aqui é até curioso. A fumaça preta e a fumaça branca é muito curiosa porque antigamente dava dando problema, né? Os caras acendiam e ficava cinza. Sabe o quê? Então agora eles botam dava confusão, né? Botam a química justamente para ficar bem preta ou bem clara. No filme é um jet. Aí, uma porcaria. Daí no jet tá escrito fumaça preta. Mas dá certo, dá certo? No filme dá. E aí... Tá, aí não deu certo. Aí recolhe tudo, vamos votar de novo. Beleza, Aí o que é curioso? Mudar de ideia. A gente tem uma coisa chamada escrutínio, que as pessoas também não sabem. As pessoas acham que votou, acabou o voto, fumaça. Não é isso. Então, por exemplo, amanhã, certamente, a gente vai ter 2 fumaças. Uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. Entendeu? A cada 2. Tá, mas escrutínio é por período, a fumaça é por período. Quando acaba aquela votação, o cara conta os votos? Conta os votos. Fulano tantos votos, Beltrano tantos votos, Ciclano tantos votos. E aí os caras já sabem como é que tá o panorama. Não é fulano tanto voto. E a contagem específica, a porcentagem é com eles. Tipo assim. Rômulo. Sei lá, qualquer nome. Vai falando e vão anotando. E a pessoa vai anotando no caderno. Isso aí. Quantos votos recebeu? Isso aí. Então o cara sabe, porque na verdade o cara sabe assim, pô, esse aqui não tem chance de levar, não. Esse aqui tá com voto só, esse aqui tá fraco. Pô, esses vai três botando um pauzinho, cara. Quando tu coloca uma lista com todos, olha só, esses dois... Esse é um problema, por quê? Porque o papel é recolhido. Depois de cada eleição, os papéis são recolhidos. Para não ter perspectiva de... Calculei tudo errado. Entendi. Tudo bem, mas aí o que acontece no segundo, terceiro? As pessoas vão mudando de ideia, o candidato vai lá dar uma ideia no cara,
olha só, vota em mim, pô, só tô... No conclave não tem conversa. Tá, que não, só no conclave. Mas eles não sabem, por exemplo, aí virou, eles saíram, aí foram pros seus quartos. Acabou esse dia. Jantaram, provavelmente jantaram amanhã, tomaram um café. Podem conversar. Agora, essa informação... Não pode rolar igual no Big Brother. Pelas minhas contas, você não votou em mim, hein? Você tá no paredão, quer falar? Fiz umas contas aí, minha conta não tá... Você não votou em mim. Aquele cardeal é muito falso. Você é muito falso. Você disse que ia votar em mim e não votou. Você vai paredão, pode, mas não pode rolar. Tipo, alguém surgia como favorito, na cabeça dele era favorito, ele tinha os mais íntimos, que ele acreditou que fosse votar nele, ele vai fechando a conta. Tu votou em mim? Não pode rolar? Tu votou em mim? Votei. No campo da probabilidade... Tu votou em mim? Votei. Pô, agora, então, como é que vai mudando a coisa até chegar nesse número? Eles vão... eles fazem política, eles tentam convencer um ao outro, um vai dando ideia. Porque no conclave aparecia isso. Parecia um jogo político mesmo. Que é um tentando desenrolar a coisa. Falar, mesmo aquele padre... Inclusive surgiam podres. Aí trazia... Como grande nome. Aí traziam vários fatos sobre a vida pretérita daquela pessoa no intuito de derrubá-lo. Essa é uma questão super fantasiosa, por quê? Foi eleito, na hora o mestre de cerimônia já pergunta. O senhor aceita ser papa? Não tem conversa, não tem análise moral. Não tô falando disso. Eu tô falando até chegar no final. Eles vão sabendo ali. Junto uma galera. O Rômulo aqui apresentou, sei lá, de repente uns 10. A gente pode projetar, a gente tem isso ainda. Ele projetou uns 10 aqui que seriam aqueles que seriam, digamos, elegíveis. Candidatos, né? Os candidatos a papa. São os que aparecem no topo. E começa a votação. Tô dizendo assim, como é que vai mudando isso no dia? Pô, eu votei em você. Como é que amanhã eu já voto no Rômulo? Existe uma articulação política, existe um movimento de grupos ali. Pô, galera, olha só. Esse padre, ele sabe qual é a onda dele. Ele é um cara mais conservador. Pô, esse aqui é um cara mais progressista. Pô, a gente precisa hoje da igreja, precisa disso aqui, precisa daquilo ali. Tem essas articulações políticas ou então, os caras ficam orando até receber uma mensagem divina? Dentro do colégio cardinalício, o que é importante entender? Primeiro que não há relação política. A gente vê, por exemplo, com Pio X, que foi uma coisa curiosa. Papa conservador, né? Com Pio X aconteceu de que isso só para provar que Deus age independente dos cardeais. Por exemplo, com Pio X, Pampola, esqueci o nome do cardeal que estava sendo muito votado, só que não chegava aquela votação ainda. E ele que não tinha nem, assim, 3 votos no conclave, foi eleito Papa. E Papa Santo, hein? São Pio X hoje. E graças a Deus. Então, assim, Deus age independente de nós, né? Mas, enfim, primeiro que não há uma visão política. O principal fator no conclave é o Espírito Santo, e é isso que a igreja... Por isso que começa com o Veni Creator. A invocação do Espírito deve ser feita. Agora, no campo das possibilidades, a gente pode pensar aqui. Que é possível, trocar uma ideia. Pô, cara, fulano foi votado demais. Será que seria bom sim ou a gente muda? É possível essa troca. Só que não dá pra assegurar. Porque, como eu disse, como é conclave, é com chave. Então, não tem como esse acesso, entendeu? Agora, no campo da probabilidade, eu acredito que há diálogo, sim. Pô, fulano foi votado demais e eu não votei nele. Será que os caras não têm razão? Né? Ou, por exemplo, uma das grandes probabilidades que eu acho é normalmente você perguntar o mais intelectual. Você pega o cardeal mais intelectual em quem você votou. Nele. Aí o cara começa a desenvolver. Pô, votei nele porque, cara, esse cara tá fazendo um trabalho brilhante em Oxford. Uma faculdade que é pagã. Olha o argumento do cara. E aí te convence. Pô, de fato, é um acadêmico, é um conservador. Vou nesse cara também. Concorda? Então, assim, pode ser. Né? Isso é no campo da possibilidade. Agora, doutrinalmente, na igreja, o que eu vou te dizer? É o Espírito Santo que escolhe o Papa. Os caras também rezar muito também, né? Orar muito também. Por isso, eu tô te dizendo, olha, o Papa morreu já tem tanto tempo, né? Tanto tempo de oração, né? O dia todo de oração. Então, assim, até pra galera aí que tá pensando aí, olha, quando a gente vai ter um novo Papa? Se quinta-noite a gente tiver um Papa, amanhã, né? Se amanhã à noite vai ser um dos conclaves mais rápidos da história. A média mais ou menos. O meu chute é sábado. Meu chute é sábado. Né? Agora, menos que isso, já podemos saber que vai ser muito rápido. Começou hoje, nós já tivemos uma fumaça. Amanhã mais 2. Ou seja, 3 escrutínios. Concorda? Amanhã é muito rápido a gente ter um Papa. Não. E não é provável porque a gente nunca teve tanto cardeal assim. É mesmo? Foi bem característico do Papa Francisco fazer muitos cardeais. Aí talvez um objetivo pessoal, não vou saber dizer por quê. Mas foi muito específico. Alguém falou, quando a gente estava fazendo o nosso... Ai, desculpa.
Quando a gente estava fazendo nossos comentários sobre os candidatos ao Papa, tinha muitos comentários, né? Aqui dos nossos seguidores. E aí um falou que esse Papa Francisco, 70% dos cardeais foram nomeados por ele. Procede essa informação? Eu não sei exato. Mais de 50% tem certeza, só não sei se é 70%. Mas mais de 50% dos cardeais, sim, foram... Ele sacrou. O Papa Francisco era uma pessoa mais progressista do que conservadora? Se a gente pegar de uma forma assim, conservador e progressista, ele estaria em qual classificação? Dentro do perfil que a gente está colocando aqui, hoje eu diria progressista. Então, e isso afetaria, por exemplo, a nomeação dos cardeais, dele nomear mais cardeais progressistas? De escolher mal? Não, dele nomear mais cardeais progressistas, alinhados com aquilo que ele pensa, ou isso realmente não o que é curioso, por exemplo, que não são todos... a história do cara. Não são todos da mesma linha. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um cardeal maravilhoso. Grão-chanceler da PUC-Rio. Um trabalho pastoral exímio, de uma inteligência impressionante, nomeado pelo Papa Francisco. Entende? Então, assim, mesmo ele fazendo, não significa que o perfil vai ser parecido. Né? Mas até o próprio Papa Francisco, pelo que eu tenho visto, os cardeais, eu acho que ele escolheu mais pela necessidade. Então, por exemplo, ele via que o Rio precisava de Dom Arani. Ele viu que... Entende? Eu acho que muito mais pela necessidade do que pelo pensamento. É porque às vezes as pessoas... Assim, o conservadorismo ele tem se ganhado uma musculatura de ideologia, mas na verdade é aquele movimento muito secular, né? De você seguir as tradições e você manter aquelas tradições, e claro que você vai buscar uma modernização daquilo que já não é mais pertinente, mas sabendo da importância da tradição para a base da civilização, para a base de tudo aquilo que foi construído até hoje. Então, uma coisa que é muito forte dentro de conservadores é a questão da meritocracia. Você olhar a história, o histórico da pessoa e falar, pô, cara, esse cara já passou por isso, isso e isso, o cara já fez isso, já fez aquilo, o cara já viveu isso aqui, já viveu aquilo. Tá? E às vezes isso é muito mais forte do que a posição ideológica do cara. São os feitos, as realizações. Isso é em contrapartida, a impressão que eu tenho das pessoas que estão mais alinhadas ao progressismo é um pensamento muito mais revolucionário. Não, a gente precisa de representatividade. E a tal representatividade vale mais do que talvez a história do cara, o currículo da pessoa. E a gente vê isso nas demandas sociais deles. Muitas vezes estão muito mais preocupados em preencher quadros, universidades e tudo, com representantes de determinados segmentos, mais homem, mais mulher, mais transexuais, mais negros, mais índios, mais caboclos, do que selecionar as pessoas pelo que ela construiu, pelo que ela fez. Então eu te perguntei isso porque se o padre Francisco tinha esse... Não, cara, eu estou vendo a necessidade. Ele não se apegava a essa questão do alinhamento ideológico. Pô, isso é muito tranquilo. Então o jogo fica muito aberto, né? A gente pode eleger um padre conservador, um padre progressista, ou desculpa, um papa tanto conservador como progressista. Minha tendência era pensar que a maioria dos cardeais seriam progressistas. Isso eu acho fundamental porque, assim, seria muito, não só ideológico, mas falso a ideia da transição da veracidade. Eu creio muito na verdade absoluta, que é uma crise odierna, você pode perceber. Não, a verdade não é mais assim. Não, meu filho, a verdade, a tua cabeça que mudou. O teu pensamento que mudou. Mas a minha cabeça nunca pode ser o fundamento da verdade. A verdade, ela é. E eu preciso adequar a minha cabeça. Por isso São Tomás está dizendo. A verdade, ela está lá. E eu preciso adequar a minha cabeça lá. Ou seja, não se muda a moralidade para agradar alguém. É por isso que Bento XVI, ele era muito enfático nisso. E ele dizia, quando o mundo me aplaude, tenho medo. Eu quero que vocês me odeiem. Concorda? Porque se vocês, que estão vivendo uma vida imoral, estão me aplaudindo... Isso, né? Paulo dizia isso. Pois é. Ou seja, se eu percebo que essa geração está degradada, deturpada, eu não posso querer uma proximidade com ela.
Agora, qual é o fim último disso? É levar eles para Deus? Então posso me aproximar sim. Né? E o Papa, inclusive, de bom tom, né? Ele disse muitas vezes, né? Estou amando o pecador, não o pecado dele. E é isso que é bonito, inclusive com os homossexuais, né? Que se levantou uma grande crise. O Papa Francisco falou que agora pode. Pode ou não pode? Não pode não, meu filho. Não pode não. E essa bênção aí é para quem? Para o indivíduo. Eu vou abençoar o indivíduo que é homossexual. Por quê? Porque antes de ser homossexual é ser humano. Tem dignidade ontológica de Deus. Participa do ser de Deus. Agora, eu não posso crer. Não posso. Como católico, eu não posso crer que aquilo é uma identidade natural. Eu preciso entender que isso é criado. Você pode se identificar. Eu me identifico assim, tá tudo bem? Bom. O que a igreja diz? Isso é criado, rapaz. Você foi feito homem. Pode se considerar o que você quiser. Mas percebe? Eu me acho isso. Você não pode dizer que eu sou isso. Não, você é homem. Você pode se classificar o que você quiser. Isso sim é uma deturpação moral. Do conceito, né? Então, o Papa Francisco eu vejo não como um adepto a essas mudanças todas, mas ele se aproximou dessa gente toda, dialogou com esse povo todo, mas o fim último era Deus. Era apontar para Deus. Não, chegavam perto mesmo, é o Papa do Abraço, né? Ficou conhecido agora aí. Então, assim, eu acho que a aproximação dele foi mais do que... Aliás, ele não abraçou ideologia. Mas o fim último de Francisco era: eu quero te levar para Deus, quero dizer que você é amado e tal, entendeu? O que não desclassifica o outro. Porque é isso que estão querendo fazer. A cultura é assim. Há uma dicotomia. Quer colocar como se fosse um paradoxo. E não é. Não tem problema Bento XVI ser rude, litúrgico demais, seco, um alemão. E não tem problema Francisco ser aberto, um argentino do abraço. Não tem problema. Né? Mas